Olá, fractais, tudo bem? Esse vídeo é um bate-papo leve que eu queria fazer com vocês e resolvi gravar agora para compartilhar alguns aprendizados, na verdade, não aprendizados, mas reforços, né, de questões que, bem, a minha vida toda, né, eu tenho visto, aprendi e agora estou firme vivendo elas, vamos dizer assim. E também esse vídeo é para que vocês interajam mais, que falem a sua perspectiva, como vocês veem esse assunto que eu vou abordar aqui agora, que é a questão, né, que a gente tem falado bastante da dualidade. Só que eu não vou falar da dualidade, sim do outro lado, que é o caminho do meio e a neutralidade. Pois bem, primeiro ponto, ser neutro não é ser isento, não. É experimentar as polaridades e, de uma forma consciente, escolher viver de forma integrada, amorosa, sábia, sem precisar se fixar em algum extremo. Eu escrevi isso, né? Eu fui trazendo isso à tona, esses pensamentos, porque tem muita gente que critica aqueles que são mais neutros, que se posicionam como neutros. Percebam que isso é uma jogada da mídia, do controle mesmo consciencial que a gente tem, né? Que acha que aquele que é neutro, é falso, não se posiciona, é um isentão. Nada disso. De novo, o neutro ele não é isento. Ele tem opinião, ele pensa sobre. Ele só não disputa, briga, entra em conflito sobre o próprio posicionamento. Faz sentido isso para você? Os mestres, seja de luz, inclusive Buda, né, que falou muito do caminho do meio, né? Bom, que a gente remete a ele sobre o caminho do meio, justamente eles trazem esse ensinamento para a gente sair dessa grande dualidade que vivemos nesse plano. Porque não é objetivo ficar tanto tempo na dualidade. A gente aprende através dela, claro. Eu já falei em algumas lives, né, com vocês, a dualidade, ela gera um movimento. Mas não precisa ficar, se fixar, se apegar a alguma posição. E bem, e o outro ponto, né, sobre o caminho do meio, que né, eu citei, ele não é um caminho de apatia, não é ser apático, não é ser sem emoção. Pelo contrário, você observa tudo e age com muito mais serenidade. Porque aquele que observa mais do que fala, observa mais do que age por impulso, ele automaticamente ele vai ter sim uma ação melhor direcionada e mais assertiva. Não precisa ser uma ação certa, mas vai ser melhor direcionada com certeza. A gente não deve reagir de maneira imediata. Agir de forma instintiva é quando a sua vida corre perigo. Isso é para isso que servem seus instintos e seu cérebro reptiliano, dentre outras coisas. Mas no geral não. Por que você precisa agir de forma impulsiva? Não precisa. A gente age assim por ansiedade, por descontrole. Então, o caminho do meio, na verdade, é quando a gente entende que pode agir de uma forma mais serena, mais coordenada e entender melhor. E a gente entende melhor o poder das nossas ações e as consequências de nossas ações. A gente consegue ver além, não prever. Até porque você tem controle mais imediato, digamos assim, pelo que você faz, não pelo resultado direto das suas ações. Não. Então, esse caminho do meio é um caminho de responsabilidade, que a nossa sociedade não quer mais que a gente seja responsável, está sempre culpando o outro.
culpa o próximo, o governo, a saúde, a economia, a política, culpa tudo, menos assim, você mesmo não culpa, né? Menos coloca a responsabilidade para si em algumas questões, né? Claro que tem isso aí, de novo, gente, saiam dos exageros, dos extremos. Eu tô falando aqui de uma forma macro, mas em algumas questões micro realmente fica difícil, né? Enfim, de não ter uma interferência externa, tá? Mas eu tô falando aqui de uma forma mais transcendental, digamos assim, ok? Então, você se conectar com esse caminho do meio, você se torna responsável pelo que emana, pelo que está emitindo, falando, gerando, e você consegue honrar a si mesmo, honrar os seus valores como um ser divino. E aí você consegue reconhecer também o próximo melhor como um ser divino, reconhecer cada ser, cada parte do mundo como sagrado, cada vida como sagrada. Você consegue entender que existe um fluxo e uma inteligência por trás de tudo. Você consegue perceber isso melhor. Porque você vê o resultado do que você gera quando você gera com uma energia mais harmônica. Você não está aí como se fosse no automático. Percebam que é interessante aqueles que gostam de manipular a gente com as suas crenças, né, com as crenças que eles induzem e colocam na sociedade, com os padrões que eles impõem. É interessante para eles que a gente não pense, que a gente faça. Tudo num clique. Clicou, comprou, reagiu, gritou, num clique, escreveu, na raiva. Ai, vou cancelar. Aquela pessoa ali não pensa de acordo com o que eu penso. Ah, e aí você ofende e cancela. Ai, vou parar de seguir. Num clique, num botão. Você aperta. Então, o que eu vim compartilhar com vocês, né? Fazia um tempo que eu não fazia vídeo assim, né? Mas eu quis trazer essa sabedoria, né? Porque eu tenho praticado isso na minha vida, então se tornou uma sabedoria para mim, esse conhecimento, que a neutralidade e o caminho do meio são excelentes escolhas num mundo tão polarizado. Que na verdade são as escolhas que, a meu ver, nesse momento, de certa forma são as mais elevadas, porque é uma forma de sair do controle mental, do controle consciencial, que é essa matrix que a gente está inserido e a gente não está lutando contra, a gente está usando a nosso favor, na verdade, entendendo ela e usando a nosso favor. É uma das melhores maneiras de reagir a isso tudo. Eles estimulam a disputa, a separação. E quando você nega isso, você quebra eles. De novo, não significa que você não tem um posicionamento, porque todo mundo tem uma opinião, um posicionamento sobre algo, sobre alguma situação, algum assunto. É automático. Ah, aquele vestido é feio, horroroso, ficou péssimo naquela mulher. É automático. Mas agora você gerar briga e separação, discórdia, não. É a sua escolha. E aí você escolhe ser conduzido por essas energias ou escolhe acalmar, respirar, ponderar, observar mais e depois falar sobre de forma mais harmônica e o principal, está disposto a ouvir o que o outro tem a dizer? Está disposto a receber a informação, a experiência que o outro tem para te dizer, falar, acrescentar? Porque assim, mesmo um ponto de vista totalmente aparentemente oposto ao seu,
vai te acrescentar em alguma coisa, sim, vai. Vai. Porque, fractais, nada é verdadeiramente oposto em nossa realidade. Eu, como uma boa praticante da medicina tradicional chinesa, dos conceitos aí de Yin e Yang, da teoria taoísta, eu sei que o Yin desce, se transforma no Yang. O Yang desce, se transforma no Yin. O Yin sobe, se transforma no Yang. O Yang sobe, se transforma no Yin. São energias complementares e interdependentes. E assim é, e assim vivemos. E por isso o movimento ele continua. Até que a gente escolha integrar e ter o nosso equilíbrio dinâmico. Um pouco mais yin, menos yang, um pouco mais yang, um pouco mais yin, se você segue. É dinâmico. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Eu queria que vocês colocassem o pensamento de vocês aqui nos comentários. E se você assistiu esse vídeo até o final, coloque a palavra equilíbrio nos comentários, que eu vou curtir, vou responder a sua pergunta, vou falar. E seguimos melhores do que antes. Não é melhor para ninguém, por ninguém, melhor em relação ao que a gente era antes, porque a gente está crescendo, sim. Como raça, né, humana, que é uma raça cósmica, a gente está se desenvolvendo na parte moral, tecnológica também, mas na parte moral. Então, sim, a gente está crescendo, está melhorando. Então, um dos meios, né, de melhorar é sim através de uma integração, através da fraternidade, através da compaixão, da harmonia e da gente expressar isso na nossa vida, no dia a dia. Não é fingir que vive isso, é ser isso. Ok? Fico por aqui, falei demais. Um beijo enorme no coração de vocês, muita paz e muita luz. Ficamos em paz, como deve ser. Até a próxima, até o próximo bate-papo.